Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer um dos sistemas de numeração mais antigo da história, o sistema de numeração babilônico. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Sistema de numeração babilônico. Você sabia que a forma como nós calculamos o tempo hoje, por exemplo, uma hora equivale a 60 minutos e 1 minuto 60 segundos vieram dos babilônicos? Pois é, eles que inventaram esse sistema para calcular o tempo. Quem eram os babilônicos? Os babilônicos viveram na antiga Mesopotâmia há mais de 4.000 anos. Aqui está o mapa. Quem eram os babilônicos? Eles desenvolveram os conhecimentos avançados em matemática, astronomia e engenharia. Os caras eram feras. Os babilônicos tinham os dois símbolos apenas, que era o cravo e o asna, para poder calcular e utilizar a matemática como esses símbolos. Então, para você entender, os caras eram muito bons naquilo que eles faziam. Usar dois símbolos para fazer todo tipo de cálculo era muito conhecimento para a sua época. Aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o 1, o 3, o 5, o 6, o 9 e o 10. Então, eles utilizavam até 9 vezes o cravo para poder fazer suas contas. E faziam vários tipos de contas. Aqui tem alguns exemplos para a gente poder trabalhar. Como eles formavam os números. Então, perceba aqui que o 11 era um cravo, aliás, e o asno aqui. O 12, aqui, uma asna e dois cravos. O 23, aqui casa das dezenas. E vai dar duas asnas e três cravos. E o 37, três asnas e 7 cravos. A base do sistema babilônico era o 60. O sistema babilônico era um sistema de base 60. Isso significa que, após 59, eles iniciavam uma nova tipo de contagem, uma nova posição. Semelhante como nós fazemos com o 9. Depois do 9, entra o 10, que são duas casas. E aqui nós temos o valor da posição. A primeira unidade, a primeira casa que eles utilizavam, era o 60 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Na segunda casa, já era 60 elevado a 1, que era 60. Na terceira casa, era 60 elevado a 2, que era 3.600. E na terceira casa, 60 elevado a 3, que era 216.000. Então é bem interessante esse sistema deles, porque para poder fazer os cálculos e formar os números, eles utilizavam espaço. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Então observe esse exemplo aqui. Nós temos um espaço bem aqui que é perceptível, né? Eles colavam aqui os símbolos bem pertinho para poder diferenciar um número do outro. Então aqui eu tenho, aqui como esse o cravo, aqui o cravo vale 1, então era esse espaço indicava 60 elevado a 1. Então 1 vezes 60, 60. Aqui 60 elevado a 0 era 1. 1 vezes 22, 22. E aí somava e encontrava aqui 82. Outro exemplo. Aqui nós temos dois cravos, que era contado 2, vezes 60. Nós estamos ainda, no caso aqui, na segunda casa. A primeira casa aqui era 13 vezes 60 elevado a 0. Então, aqui vai dar 120, 2 vezes 60, mais 13 vezes 1, 13. Aí, somando, daria o número 133. Agora, aqui nós temos um caso interessante. Aqui nós temos o 2, no caso aqui 60 elevado a 0 é 1. 1 vezes 2, 2. Aqui tem um espaço, que é a segunda casa. Aqui equivale à segunda casa. E aqui equivale à terceira casa. Então, aqui ficaria 10 vezes 60 elevado a 1. E aqui 1 vezes 60 elevado a 2. Calculando aqui, como é 1 vezes 60, próprio 60. 60 vezes 60 dá, no caso aqui daria
3.600, mais aqui 10 vezes 60, porque 60 elevado a 1 é 60, mais 60 elevado a 0 dá 1, vezes 2, e aqui você vai fazer a soma, que vai dar 4.202, fazendo essa soma aí. E assim acontecia, se tivesse mais um espaço, era a quarta casa, já era 60 elevado a 3. Aqui, eles não tinham zero, um símbolo para representar o zero, assim como lá os egípcios. Então havia algumas dificuldades na hora de fazer o número separadamente. A gente só conseguia entender que aquele número lá era o número tal dentro do contexto. Então aqui nós temos, por exemplo, 2. Aí o que acontece? Eu sei que aqui é 2. E aqui é quanto? 61. Só que os símbolos são iguais. A única diferença é esse espaço que tem aqui. Aqui o 1. E aqui o 60. Então perceba que o mesmo símbolo utilizado para 1, utilizar para 60. Então só daria para entender o 60 dentro de um contexto que você analisasse lá. Posteriormente, eles inventaram aqui uma forma de representar alguns números. Deitaram lá o cravo. Porém, mesmo assim, alguns números ainda tinham dificuldade de serem identificados. Mas já foi um avanço. Curiosidade interessante, que eu já falei no início do vídeo, era a contagem do tempo, que eles utilizavam aqui. Ó. Então, aqui 60, 1 hora e 60 minutos e 1 minuto e 60 segundos. E também eles colocaram aqui a circunferência de 360 graus. Então, isso foi um avanço muito importante, porque a circunferência com o valor 360, ela dá a localização. Por exemplo, a bússola, ela precisa ter esses graus para dar um direcionamento que a pessoa quer. Atividade de fixação. O símbolo, esse símbolo aqui, que é o cravo, ele representa quanto? No caso, ele vai representar aqui 1, não é isso? Lembrando que dentro daquele contexto que eu falei para vocês. Aqui, no caso, a asa representa quanto? Representa 10. Escreva o número 12 usando os símbolos babilônicos. Então, aqui o 12 é uma asna e 2 cravos juntinhos. Tem que estar coladinho para ser o 12. Aqui, o 23, também, ó, 2 asna e 3 cravos. Qual o número representa? Aqui você percebe que é o 20 mais 2. Aqui você não precisa colocar 60 elevado a 0, né? Porque no caso, já dá para fazer direto. Esse outro aqui, 30, 3. Esse 3 asna representa 30, e aqui 3 cravos representa 3. E aqui, vamos fazer o cálculo. 2 vezes 60, 120, mais 15, que vai dar 135. Representando no sistema babilônico, eu dou um espaçozinho aqui, o 2 são 2 cravos, e aí eu vou colocar aqui o 15, né, que é aqui a asna, mais 5 cravos. Somando isso aí vai dar 135. Esse outro, 3 vezes 60 dá 180, mais 25, somando 205. Aqui o espaço 3 é asna, e aqui mais 2 asna, o espaçozinho aqui para indicar que é a segunda posição, e faz o número 205. Uma hora possui? Fácil, né? 60 minutos. Então chegamos aqui ao final de mais uma aula. Espero que você tenha entendido. Deixe nos comentários alguma dúvida que você tenha. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau!